Aninha, minha pergunta é: você escuta música do mundo? Aê! Santidade, a paz de Cristo! Tô junto com você em mais um vídeo aqui no canal, que bom que você tá junto comigo. Não esquece, já deixa o seu like, já compartilha, já se inscreve aqui no canal, porque tudo isso é muito importante para o engajamento. E a pergunta da Karine Rodrigues, ela é de Pouso Alegre, Minas Gerais. Um beijo para você, Karine. Primeiro a gente precisa se perguntar o que é música do mundo, porque nós estamos nesse mundo de meu Deus, né? Ainda não fomos arrebatados para as alturas, não estamos no céu, nós estamos aqui, e eu acredito que a música é um bem que nós levaremos para a eternidade. Então a gente precisa corrigir um pouquinho essa linguagem. Música do mundo, música secular, a gente pode dizer música que fala de Deus e música que não fala de Deus. Eu creio que é isso que a Karine está perguntando quando ela me diz: você escuta música do mundo, você escuta música que não fala de Deus? Vocês sabem que eu sou professora de canto, né? E eu tenho contato com adolescente, eu atendo adolescentes aqui também nas redes sociais, e eu tenho me preocupado muito com esse assunto, sobre esse assunto, principalmente com os adolescentes, mas não só com eles, também com as crianças, também com os adultos. Eu me preocupo muito com isso, porque a música, ela é um instrumento fenomenal de vida, de levantar uma vida, para levantar uma vida, para levar a vida, para levar a salvação ou para levar a perdição, para fazer cair a perdição, para descer, para levar para o pecado. Porque a música é uma arte. E a arte, ela alimenta a alma. Qual é a qualidade do alimento que você tem dado para sua alma? Cientificamente já é comprovado, a música, ela não passa pelo nosso raciocínio. Quando a gente canta uma música, quando a gente escuta uma música, até mesmo de maneira passiva, você tá com o seu Spotify ligado e tá ali tocando uma música atrás da outra sem você perceber, mesmo que você não esteja prestando atenção, que você esteja fazendo uma outra tarefa. A música, ela não passa pelo nosso raciocínio, ela vai direto no coração. E ela leva algo, ela leva uma bagagem, seja uma bagagem para o bem, seja uma bagagem para o mal. Outra coisa que as pessoas se confundem muito quando falam música do mundo, porque essa música é do mundo, porque essa música tem essa letra. Essa música não é do mundo, porque essa música tem tal letra. Entendam que a parte da música que menos leva a bagagem é a letra. Ela é imbuída de ritmo, ela é imbuída de melodia, de harmonia, e aí sim a gente encontra a verdadeira bagagem de uma música. Sabe quando você escuta uma música instrumental? Pode ser uma música clássica ou simplesmente uma música instrumental, que ela vai te levantando. Você nem sabe do que se está falando, mas você vai tendo aquela impressão de um amanhecer, ou de uma fuga, ou de depressão, tristeza, ou de muita alegria. Você nem sabe do que está falando. Às vezes é até uma música num idioma que você não conhece, né? E aí você vai ouvindo, e aí você vai sentindo, vai tendo sentimentos de paixão, de amor, ou de tristeza, de depressão, de ressentimento. A música tem esse poder. Os nossos sentidos, eles são portas abertas para receptores, são receptores do ambiente. A música está no nosso ambiente, mesmo que seja uma música que você não quer ouvir. Já prestou atenção quando você está num lugar que uma pessoa está ouvindo, e isso é um hábito, gente, que realmente me agride, assim, que a pessoa está ouvindo no celular uma música, às vezes é aquele espancadão, né, que eu não quero ouvir, mas está ali naquele ambiente e a pessoa está ouvindo. Às vezes é até no meio da rua, a pessoa está ouvindo, ou um vizinho que ouve uma música muito alta que você não quer ouvir, e você é obrigado a ouvir, porque você está naquele mesmo ambiente. É uma falta de educação tremenda, mas é algo que acontece cada vez mais no nosso meio. A música, mesmo que você não queira ouvir, ela vai causando. É a mesma coisa, vou trazer aqui o exemplo de uma pessoa que está fumando. Você não é fumante, mas você acaba fumando junto por causa da fumaça que a pessoa está expelindo. Da mesma forma é a música. Não foi você que escolheu aquela música. Uma coisa que me atenta muito, eu disse para você que eu sou professora de canto, né, de treinamento vocal. Eu dou treinamento vocal, dou técnica vocal já há alguns anos na Canção Nova. Eu sou formada, eu sou professora de canto popular formada, eu tenho nível superior e eu ensino já há anos na Canção Nova. Uma vez, um dos meus alunos chegou e ele veio com uma sexualidade muito confusa, nem ele sabia direito explicar o que havia na sexualidade dele. E aí, por causa disso, os pais me pediram, quem sabe a aula vai ajudar de alguma forma. Foi assim, na época que eu ainda conseguia dar treinamento vocal,
para alunos que não eram da comunidade. Hoje eu só consigo dar para alunos que são da comunidade Canção Nova pelo número, graças a Deus, novos cantores têm chegado, mas nessa época eu ainda conseguia atender pessoas que não eram da Canção Nova. Primeira coisa, quando ele abriu a boca, eu ouvia tudo, todos os timbres, menos os timbres dele. Porque ele já tinha ouvido tantas músicas, ele foi ouvindo, ele foi trazendo ajustes vocais para a emissão vocal dele que iam maquiando a voz dele. Sabe quando tem um imitador? Que a pessoa vai imitando alguém e ela faz a voz igualzinho. Eu faço a voz do Roberto Carlos igualzinho. Eu faço a voz do Michael Jackson igualzinho. Aquela pessoa usa certos ajustes vocais para fortalecer. Como é que eu posso explicar isso para quem é leigo, né? Ela fortalece um agudo que tem na voz daquela pessoa. Aquela pessoa usa um agudo anasalado, então ela fecha no ajuste vocal para que a voz dela saia com aquele tipo de agudo que o Roberto Carlos fazia, entende? Você vai maquiando através de ajustes vocais a sua voz para que se pareça com a voz de alguém. E foi isso que eu encontrei na voz daquele rapaz. Ele tinha todos os ajustes vocais dos cantores, assim, que são mais top na parada pop hoje, menos a voz dele. Eu dei aula, acho que foi mais de um ano que eu fiquei dando aula para ele. E meu trabalho era para que ele encontrasse sua própria voz, porque o nosso timbre vocal é como a nossa impressão digital. Ninguém tem igual. Pode ser gêmea, não é igual. Eu sou apaixonada por isso porque revela o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos amou, o quanto Deus te amou, mesmo que você hoje, ao escutar sua voz, não goste muito, sabe? É um caminho de cura interior, ou se ouvir, escutar sua própria voz. E quando você canta, a sua voz, o seu timbre vocal revela aquilo que tem aqui dentro. Infelizmente, o que eu tenho visto são muitos artistas, e são os artistas principais, consagrando a sua música ao maligno. Observa bem, olha bem quem está nas paradas de sucesso. Se você vai olhando assim a trajetória artística daquela pessoa, você vê que houve um momento que aquela pessoa mudou. Aquele momento em que a pessoa prostituiu a sua arte. E na hora que ela canta, na hora que ela se expressa, na hora que dança, esses artistas trazem essa prostituição na sua voz. Cuidado, gente. Eu não preciso ficar aqui citando o nome de ninguém, mas se você tiver um olhar assim, não precisa ter um olhar treinado para isso não. Só de você olhar você já vai saber. São artistas que estão no topo do mundo hoje, do mundo musical hoje. E todos eles prostituíram a sua musicalidade. Digo prostituíram porque quem deu? Foi Deus. Quem foi que deu aquele dom? Não foi Deus? Mas são prostituídos a Satanás. Você pode olhar nas letras das músicas, mas não só aí. Como eu te falei, essa é a parte que menos leva conteúdo, né? Também na melodia, também no ritmo, também na harmonia. Tem sempre algo ali que pega, que está levando algo para o nosso coração que não é sagrado, entende? Que não alimenta o sagrado. Entende que dentro de nós existe o homem novo e o homem velho, a mulher nova e a mulher velha. Aquela que você alimentar mais é a que será mais forte. E vou matar minha mulher velha e vou ficar só com a mulher nova. Eu vou começar a rezar, eu vou começar a fazer jejum, eu vou começar a ter uma vida de oração ativa, vida sacramental, tal. Que legal. Aí você fortalece, você robustece a mulher nova, a mulher que escolhe céus novos e uma terra nova, com novas atitudes, tal. Mas a mulher velha, ela continua ali. E ela não deve ser alimentada. Durante muito tempo, respondendo a pergunta da Karine, né? Respondendo a pergunta dela, muito tempo eu achava que não tinha nada a ver. Que exatamente por eu trabalhar com produção musical e que eu deveria conhecer outras músicas, que eu não devia ser alienada, tal, que eu deveria me abrir, tal. Nesse conhecer, nesse se abrir, eu também não acho que devo ser alienada, mas nesse se conhecer, se abrir, essas músicas iam parar onde? Nas minhas playlists. Estou abrindo o coração aqui para você. Essas músicas iam parar nas minhas playlists. E aí, na hora que eu estava vindo cansada de uma missão, lá no avião, estou eu ouvindo, no repeat. Na hora que eu estou vindo, que eu estou decepcionada com a situação, eu estou ali escutando, aquela música está alimentando. Está alimentando o quê? A mulher velha. E nessa quaresma eu me determinei, já tem um tempo já que eu venho cortando essas coisas da minha vida, eu vim diminuindo, teve uma época, já tem 2 anos, né, que eu comecei a correr, então tem que ouvir música que tem o beat da corrida, tal. Eu fui entendendo que também não era isso que Deus queria de mim, eu fui cortando, e agora nessa quaresma eu posso dizer que eu não escuto mais esse tipo de música, elas sumiram. Eu fiz uma limpa no meu celular já no início dessa quaresma, da mesma forma eu parei de assistir filmes durante a quaresma.
mesma. Parei de assistir esses momentos de séries, de filmes, a não ser que sejam realmente filmes religiosos, porque eu fui entendendo que eu estava aplaudindo ideologias, porque volta e meia é isso que aparece. Mesmo que o filme tenha uma outra conotação, um outro assunto, volta e meia vai aparecer ali algo sobre ideologias, vai aparecer confusões na sexualidade, na afetividade das pessoas, e eu fico ali aplaudindo aquilo, não tem como, né? Então eu parei mesmo de assistir e de ouvir esse tipo de música, parei de assistir esse tipo de clipe. Eu tinha muita ideia de que eu precisava assistir os clipes para ter noção, né, para poder pegar ideias de produção musical e tal, mas eu vejo que não é isso, não é esse o caminho. O Padre Jonas, ele disse uma coisa que sempre foi muito latente aqui no meu coração. Ele dizia que a música da Canção Nova, ela tem o poder de influenciar e não de ser influenciada, porque a nossa influência é Jesus, sabe? Então, no meu jeito de cantar, no meu jeito de compor, no meu jeito de me portar em cima de um momento de animação, no momento de pregação da palavra, não deve ser influenciado pelo mundo, mas deve influenciar, tem o poder de influenciar. Indo para o encerramento, eu preciso trazer um apontamento importante que o Padre Jonas ensinou para nós da comunidade Canção Nova em um documento que é interno, um documento da comunidade, que não faz mal eu partilhar isso aqui com você. É um documento que fala sobre rádio, fala sobre TV, fala sobre música, e o Padre Jonas fala de que nós precisamos ser ativos na escolha da música que nós vamos ouvir e não passivos. Ele traz o exemplo da época dele. Você chega em casa do trabalho exausto, no fim de tarde, e aí você liga o rádio numa FM e deixa lá tocar a música que vier. E isso é muito prejudicial. Eu posso atualizar isso para uma playlist de Spotify, para um próprio vídeo aqui do YouTube, deixa tocar o vídeo que quiser, vou colocar a reprodução automática e deixa tocar o vídeo que quiser, deixa a plataforma me sugestionar qualquer música que ela quiser, e não pode ser assim na vida do cristão. A gente precisa ser ativo, porque a gente precisa escolher que tipo de alimento eu vou dar para minha alma. Se eu quero alimentar a mulher nova ou a mulher velha. Eu escolho alimentar, robustecer, fortalecer a mulher nova. São João Paulo II, no moto próprio, dizia que a arte alimenta a alma e que a música é o instrumento mais poderoso para alimentar a alma. E é mesmo. A música, ela não passa pelo nosso raciocínio. Observa bem que você começa a cantar uma música da sua infância, Atirei Pau no Gato, música cantiga de roda, e você, até músicas assim de boy bands e que você cantava na sua adolescência, você não se liga naquilo que você estava cantando, você apenas começa a cantar. Ou quando você está num ambiente musical, um show, e começa a batida, mesmo que você não goste daquilo, mesmo que você não goste daquela música, você começa a bater o pé junto, ou balançar a cabeça junto, porque a música mexe na nossa formatação cerebral. Ela vai entrando e ela vai direto no coração. Então toma cuidado. Mães, cuidado com a música que seu adolescente tem escutado. Pais, cuidado com a playlist de streaming das músicas dos seus filhos. Você precisa olhar, sabe? Cuidado mesmo, porque você vai se tornando semelhante àquilo que você admira. Quem seus filhos têm admirado? Que ajuste o seu filho tem formatado na vida dele vai por causa da admiração à arte de alguém. Cuidado com isso, cuidado. Porque começa com pequenos ajustes. São pequenos, não faz mal, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. E daqui a pouco você não tem mais como resgatar o coração desse adolescente para Deus. Vou encerrando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Não esquece, deixa o like, isso é muito importante. Tem muita gente aqui no canal começando a fazer estudo bíblico. Que maravilha é a gente ter minutinhos do nosso dia, que seja, para fazer estudo bíblico todos os dias. Se quer começar, vou deixar aqui a playlist A Bíblia no Meu Dia a Dia. Para você que quer começar, tenho certeza que vai te ajudar, tendo o método do Padre Jonas, a Bíblia em mãos. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.